André, maravilha. Então vamos começar aqui, Farai. Vamos tocar junto isso aqui? Vamos nessa. Maravilha. Então hoje, de volta para quem chegou agora, enquanto a gente espera o André e o Farai, vamos tocar aqui esse bate-papo, falando aqui sobre o novo Código da Vida. Andréia, seja bem-vinda. André, falando em novo Código da Vida e a continuação, tecnologia que começa a curar, quero que você se apresente. Conte o que a Andréia cura. Ai, muito obrigada aí pela apresentação. Eu sou Andréia Nunes. Eu acho que você perguntando aí o que a gente começa a curar, eu acredito que como médica a gente começa a curar essa nova, a velha medicina, sabe? Eu sou médica, cientista de dados, sou especialista em inteligência artificial, comecei aí minha carreira na inteligência artificial em 2019, e hoje eu acredito que a gente precisa curar essa velha medicina, sabe? Com inovação em tecnologia e em saúde. Então, estou aqui para apresentar os cases que eu tenho vistos, que eu tenho participado, e provar que é possível ter uma vida híbrida entre a medicina, a tecnologia, e que não é inovação em saúde, não é coisa só de TI, sabe? Eu acho que a gente também precisa curar essa mentalidade que é só quem é da TI que está inovando na saúde. Eu posso fazer uma pergunta, Paulo? Andréia, uma das coisas que se fala muito quando a gente começa a utilizar a inteligência artificial é essa parceria humano-máquina e essa amplificação humana que acontece em decorrência disso. Nos médicos isso foi muito dito, né, que através da análise de imagens e a nuance do médico também, a combinação dessa análise que a IA tem, a capacidade da IA de analisar padrões e analisar dados, combinada, a gente fala muito do centauro, né, dessa combinação do homem com a IA. Isso, de fato, na prática, está acontecendo? Os médicos estão suscetíveis a essa adoção, a olhar para a IA de uma forma positiva, ou você ainda encontra muitas barreiras? E aqueles que estão adotando, de fato, você tem resultados empíricos que mostram que o resultado de um médico com a IA é muito melhor do que o médico sozinho ou que a IA sozinha? Olha, eu vou te dizer o seguinte, que essa barreira a gente começou a romper recentemente, sabe? Eu acho que até 2024, como eu disse, eu entrei na inteligência artificial em 30 de outubro de 2019. Eu estava fazendo uma especialização na oftalmologia, sou oftalmologista, e aí um dia eu peguei num Uber, eu estava muito cansada, saindo assim do meu consultório, esse Uber do nada me disse assim, fica assim não, doutora, que a inteligência artificial não vai roubar o seu emprego. E aquela frase mexeu tanto comigo nessa época que eu falei, o quê? Não fazia a mínima ideia do que ele estava falando. A partir disso, eu fui me especializar, me graduei em Ciência de Dados e Inteligência Artificial e hoje eu sou residente em Inteligência Artificial. E por que eu estou te contando isso tudo? Porque quando eu comecei, eu trabalhava no hospital, as pessoas vinham e falavam assim, olha, a médica que está treinando os robôs para roubar os nossos empregos. E não foi uma, duas vezes que eu passei essa situação. E hoje eu recebo, na verdade, assim, mais de N mensagens pelo LinkedIn, Instagram, de colegas falando, cara, eu quero participar disso. E eu vou te dizer, sabe, eu não acredito de verdade que existe inovação em saúde se não envolver ali os profissionais, não é nem só o médico, mas quem está na saúde na linha de frente. Porque é o que vocês estavam comentando, essa questão, a gente que mexe com tecnologia, inovação e saúde, nós somos pessoas muito apaixonadas. E aí acaba que se você vai desenvolver uma tecnologia e não está ali na linha de frente vendo aquilo realmente está resolvendo um problema, tem mercado para isso, fica soluções, né, que a gente acha bonita, mas que não agrega valor. Então, eu acredito que sim, que agora o médico está entendendo isso, não só o médico, os profissionais, e esse human the loop, né, que a gente vive falando na tecnologia, é preciso que seja assim, e tem acontecido assim. Ainda estamos engateando, mas já é um grande avanço. Maravilha. André, você é a síntese de um artigo que eu escrevi que eu digo que o médico hoje ele é carne, silício e algoritmo. Né? Uma mistura disso, é o tal do centauro que você falou aí, né, Farai? André, eu queria que você me falasse, você começou,
e para entender sua jornada nisso, porque é raro isso. Seja bem-vindo, André. Imagina, que isso. A gente já começou, tá, André? Aqui, batendo um papo aqui. Andréa, eu queria que você começasse assim, primeiro, raro a gente ter esse mix, né, Farai? Não sei quantos médicos você conhece que tem esse mix de sou cientista de dado e sou pouquíssimos. Eu também conheço pouquíssimos hoje. Eu queria entender, eu entendi a história do Uber, mas assim, a IA entrou na tua carreira profissional como? E hoje você está usando IA para quê? Então, o Paulo, foi assim, a partir desse dia que o Uber falou comigo, eu fiquei muito intrigada, eu sou uma pessoa naturalmente curiosa. E aí eu resolvi estudar IA, eu falo que eu andei no limbo na IA até 2022, porque eu aprendi a IA de uma forma um pouco mais hard que hoje a gente tem ChatGPT, tem Gemini, e eu fui aprendendo ali, e eu aprendi através, o primeiro algoritmo assim, que eu aprendi foi na área de realmente radiologia, que é a área que está mais avançada na medicina. E aí, o que aconteceu? Por eu ter muito essa paixão, esse conhecimento, eu entrei num estágio no Einstein, e eu falo que no Einstein foi o ponto de inflexão na minha carreira, porque no Einstein ele tem uma maturidade muito grande de inovação em tecnologia em saúde. Eu entrei num estágio lá, e nesse estágio eu fiz um fellow lá, fui para o Vale do Silício, e no Vale foi a minha primeira experiência com IA. E eu retornei para o Brasil, assim, muito decidida que eu queria ser um profissional híbrido. Eu ainda estou na assistência em saúde, mas hoje, por ter entrado numa residência de inteligência artificial, a maioria das pessoas nem sabem que isso ainda existe aqui no Brasil, que já está acontecendo. Eu consegui entrar nessa residência pela minha formação, pelo meu background da IA e da ciência de dados. Eu faço a minha residência em Floripa, que é no Unisenai de Santa Catarina, e lá a gente desenvolve POCs. Eu não sei se todo mundo que está aqui é habituado a esse termo, mas são provas de conceito da indústria. A indústria traz. E olha para você ver, a minha residência de IA não tem nada a ver com a saúde, é para a indústria em geral. Ela traz um problema que ela quer resolver, que é isso que é muito legal, porque já é um problema validado, sabe? E nós, residentes, desenvolvemos a solução de inteligência artificial. Hoje eu estou num projeto muito legal, que é de uma indústria grande, do Unisenai, e hoje eu trabalho com IA, desenvolvendo esses modelos, consultoria de implementação. Então, assim, a IA hoje é 70-30 na minha vida. 70% eu estou na IA, trabalhando com IA, e 30% na assistência médica. Muito bem, maravilha. André, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Vou deixar o microfone com ele aí. Muito bem. Seja bem-vindo aqui ao nosso painel. Obrigado, viu, Paulo? Desculpem o atraso. Imagina que ele chegou no tempo certíssimo. André, eu perguntei para o André e quero saber também de você, para você se apresentar para quem está nos ouvindo aqui. Conta um pouquinho o que é o André. O que o André cura, já que o painel é a tecnologia que começa a curar? O André cura o quê? Bom, antes de mais nada, eu vou dizer pro pessoal que eu tremo um pouquinho, porque eu tenho tremor essencial, tá? Então, vocês não reparem, não vou infartar. E eu sou refratário aos medicamentos. Então, eu fico imaginando que uma pessoa que sofre com uma ferida infeccionada durante 20, 30, 40 anos e só bebendo à base de antibiótico, essa ferida não cicatriza. A gente tem o laser, que ele é um tratamento bacana, né, para cicatrizar, mas ele não cura a infecção. E nós estamos desenvolvendo um tratamento à base de luz para tratar a infecção, reduzindo assim o uso de antibiótico. Olha, calma aí, então vamos voltar para trás aqui, André. Infecção, vamos contar primeiro essa infecção cura. O que é essa, para quem não conhece, o que é essa infecção que cura, que tem essa determinação do uso do antibiótico, e o que é essa sua solução para a gente entender o que ela faz de diferente do antibiótico? Bom, o antibiótico ele é um tratamento químico e com o tempo acaba ocorrendo a resistência microbiana. Então, a resistência antimicrobiana quer dizer o quê? O antibiótico cada vez produz menos efeito.
Então, ou você fica tomando o antibiótico e alterando eles, chega num limite que a indústria não tem uma quantidade, não tem um antibiótico novo, né? Então a pessoa muitas vezes acaba indo por uma amputação ou mesmo a óbito. Então esse nosso tratamento difere do tratamento químico, porque ele é um tratamento físico. Eu não entro com medicamento nenhum. Eu posso ter um antibiótico para complementar o tratamento. Às vezes pode ser que necessite. Mas o nosso tratamento é uma luz que vai ser dotada também com câmeras de termográfica e uma câmera digital, ser um equipamento de baixo custo para atender os 7 pilares da qualidade da saúde, né, inclusive a acessibilidade, que é o mais importante, ter esse equipamento em regiões distantes para evitar que o paciente se desloque para hospitais. E isso, só para entender, uma ferida o quê? De um corte? São N feridas. Você pega um pé diabético, que é um exemplo clássico que existe, uma pessoa com pé diabético. Pode ocorrer uma infecção ali e o antibiótico não traz efeito, ela tem que amputar o pé. A gente vê, é normal isso daí. Ou mesmo um corte que se infecciona. Uma ferida cirúrgica, você vai para um hospital fazer uma cirurgia e essa ferida infecciona. Então, são vários tipos de feridas que podem se infeccionar. Muito bem. Farai, falar com você nesse ponto de vista para você contar um pouquinho, né? A gente sabe que Google tem uma empresa dedicada à área da saúde, né? Que por acaso é uma empresa que vem atuando demais. Recentemente, vocês acabaram de anunciar o Google Health AI Coach no Fitbit, que muda o panorama da visão de saúde que a gente tinha, que era só coleta dados, agora não. O Health AI Coach está falando, eu vou olhar esses dados coletados, cruzar e vou te dar um conselho, uma instrução para mudança de hábito de vida. Sim. Né? É o conceito de saúde, né? Do foco na saúde e não na doença. O Google tem investido muito em modelos, né? O Med e o Gemma são 2 modelos que o Google tem assim, investido bastante e tem feito um trabalho. Assim, o posicionamento do Google é não ir direto ao mercado de saúde, mas através de desenvolvimentos ao redor dos seus modelos, da sua plataforma, do GCP, do Google Cloud Platform. Então, a gente tem um posicionamento muito claro sobre isso. Agora, a gente tem muitos dados, e a gente coleta muitos dados, e eu acho que é essa contribuição. Talvez o Google tem, além de cientistas de dados, né, na sua área de pesquisa, tem muitos médicos, né? Quando você me perguntou se eu conheço alguns médicos que são cientistas de dados, eu só os do Google, porque foram muitos que a gente tem lá, dentro do Google X, principalmente, a gente tem muitos médicos que trabalham com a gente, que estão lá desenvolvendo modelos, que estão trabalhando em síndromes, em análise de imagem, na oftalmologia. Muito interessante essa questão também da luz. Então, essa é a vantagem, Paulo, de você ter uma possibilidade de ter uma empresa ambidestra, né? Que a gente tanto investe no incremento, nas coisas que a gente já tem, que precisa incrementar, como em coisas muito diferentes do nosso core business, né? Então a gente está investindo desde o carro autônomo, do Waymo, até visões de saúde completamente disruptivas, né? Que realmente são disruptivas, ou seja, elas estão muito longe de estarem, elas têm um risco muito alto, né? Moonshot total. Então a gente pensa assim, e isso é engraçado falar nisso, né? Porque muitas coisas nasceram no Google através do que a gente chama de 20% Project, que eu tenho 20% do meu tempo que eu posso me dedicar a qualquer coisa, a qualquer tema. Eu não preciso ter a aprovação do Google para isso. Então, como todo mundo tem essa carta branca e você pode se dedicar ao que você queira, você acaba... não sei se vocês sabem, mas o Google Maps nasceu disso, nasceu de um 20%. Ele não nasceu de um projeto do Google, ele nasceu de uma pessoa que tinha 20% do tempo e que pensou numa ideia, e essa ideia prosperou, e assim nasceu o Gmail, assim nasceu que impacta 4 bilhões de pessoas. Então, você ter esta possibilidade de se dedicar um tempo a algo que é fora do seu core, né, onde as ideias vêm, é muito interessante. E aí me chama a atenção um outro ponto, que é a questão do repertório, né? E isso que mais me preocupa hoje com o meu filho. Eu tenho um filho de 13 anos, tenho um filho de 21, e ele está bombardeado pelas redes sociais. E quando a gente olha pelo conteúdo das redes sociais e vê que
80% desse conteúdo vem de uma IA, e quem conhece de inteligência artificial sabe que a IA ela gera um conteúdo a partir de um passado, a partir de um histórico, a partir de um pré-treinamento. O que de novo a gente está consumindo para gerar um repertório para uma nova ideia? Quando eu falo isso, Paulo, é porque no final do dia as novas ideias não são novas, são repetições de ideias antigas. A gente não está tendo tempo e nem repertório para gerar de fato novas ideias. Essas novas ideias, elas vêm da literatura, de alguém, um ser humano que tem algum insight, que tem algum estalo e que escreve um livro. Ou vem de uma música. Eu falo dos artistas porque é onde eu estou vendo coisas novas. Porque quando a gente vai para as redes sociais, quando a gente vai para os próprios jornais que não estão sendo escritos por escritores, a gente está vendo repetições de ideias, reproduções de ideias antigas. Então, essa é a parte que mais me preocupa nessas inovações tão incríveis que vocês estão falando aqui, que eu acho magníficas, né? Coisas que realmente são novas e que causam impacto. O que de fato novo a gente está construindo? O que é autoral? Até uma reflexão que eu faço. O que eu estou publicando na rede social que é meu? Ninguém, foi eu que estou escrevendo de forma autoral. Porque é daí que pode vir coisas novas. É um pouquinho meu com um pouquinho seu, e a gente constrói algo novo. Mas não, a gente está reproduzindo, a gente está repetindo ideias de outros, então a gente não está tendo realmente um refresh de ideias. E isso me preocupa bastante nesse momento atual. Boa. Eu quero ouvir tanto do André, começando com você, André, e também da Andréia, porque assim, a gente está nos dois extremos. A gente está falando de inovação, a gente está falando aqui de um lado IA e da inovação baseada de luz, que é uma inovação barata, acessível, e da IA que a gente está discutindo qual que é a acessibilidade dela, está falando de letramento e de uma série de coisas. André, eu queria começar então com você falando dessa fonte. Onde que você está vendo? Eu estou vendo a IA muito aplicada, por exemplo, na saúde, em documentação, no back-office, mas lá na ponta eu não tenho visto muito. Eu queria que você comentasse um pouquinho o que você está vendo assim na prática real, que já está acontecendo com IA, e o que está faltando para a gente adotar de vez ela? Ô Paulo, eu vou relatar um case aqui que está acontecendo comigo. Há 30 dias, eu resolvi entrar num desafio da Sociedade Brasileira de Oncologia, um hackathon. E esse desafio era para desenvolver isso que você está falando, uma inovação para rastreamento e monitoramento precoce de cânceres no Brasil, os principais cânceres, pulmão, mama, colo de útero e próstata. E o que você comentou é muito verdade. Assim, eu montei uma equipe e aí, assim, 3 dias antes do hackathon, a gente tinha que desenvolver essa solução em 24 horas lá. Eu tô lá em casa, assim, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer, né? E mês passado eu tive um desafio na residência muito interessante, que era para criar uma inteligência artificial para predizer quando uma máquina vai parar na indústria. E a indústria, assim, 1 minuto parado é muito caro, né? E dentro da indústria, uma máquina, quando vai parar, ela começa a vibrar de forma diferente, imperceptível ao nosso ouvido, aos nossos olhos. E aí, baseado nesse desafio, eu na hora me veio um insight assim, se a máquina vibra diferente, será que nós humanos também não tem essa mesma característica? Eu desenvolvi uma solução de inteligência artificial que a gente, através da voz, imagem e tosse, a gente vai fazer um rastreamento precoce de câncer de pulmão, laringe e boca. E aí eu estou concorrendo a esse prêmio, estou entre os 5 finalistas do Brasil e vou apresentar o pitch amanhã lá na SBOC, na Sociedade Brasileira de Oncologia. E o nosso modelo, eu estou te falando isso, porque assim, eu tive que validar, criar um modelo, então eu fiz um MVP, né, para ver se era possível. Eu fui procurar datasets de tosse. E aqui no Brasil a gente não tem esse dataset. E eu consegui esse dataset de chinês, né? Óbvio, porque eles estão extremamente avançados. Mas eu consegui validar o modelo. Então, assim, o que eu acho que falta? Primeiro, eu acho que é o que vocês comentaram aqui antes. Literacia do profissional da saúde sobre inteligência artificial. Eu acredito que hoje a gente não desenvolve mais porque a sociedade em si, os colegas ainda não entenderam primeiro o poder da IA, e como você não tem essa literacia, fica difícil você pensar em soluções.
outro questionamento que eu falo, eu acredito que muito desmistificar esse negócio que o médico só faz diagnóstico e tratamento. O médico ainda veste muito, o profissional, né, da saúde, veste muito essa roupa ainda de que ele só serve para diagnosticar e tratar. Mas congressos, eventos como esses, eu acho que tem aberto a nossa mente de que é possível fazer, que dá certo e começar a co-criar essas equipes multidisciplinares, porque a minha equipe mesmo, eu sou a única profissional da saúde e nós somos uma equipe bem diversa, que é super interessante, que é alguém de design de produto, UX, a pessoa, o desenvolvedor mesmo, enfim. Mas, assim, eu estou bem empolgada, porque é uma inovação que a gente vai levar para o mercado. E eu quero muito criar esses datasets brasileiros, porque se você entende um pouquinho de inteligência artificial, você vai ver que o brasileiro é uma população miscigenada, então os modelos treinados aqui, eles conseguem performar bem em outros lugares, né? Diferente quando você pega um modelo, por exemplo, totalmente chinês, de uma população caucasiana. Então, eu acho que a gente precisa começar a mostrar esses cases, entendeu? Envolver todos os profissionais aí da saúde para tentar entrar nessas inovações aí e se arriscar. Bom, pular para o teu lado, André. E aí, como é que fica a tua inovação? Como é que está esse abismo entre a ideia e a adoção? E em que estágio que vocês estão? Então, a coisa é bem complicada. Há 5 anos atrás, nós já tínhamos a ideia de levar essa tecnologia para a saúde, mas nós somos obrigados, até mesmo por uma logística de negócio, a levar para o agro essa tecnologia. Então, nós conseguimos desenvolver ela para ser aplicada em grãos, onde o Brasil tem uma perda enorme de em torno de 15% no pós-colheita por conta de infecções provocadas por fungos. E nós conseguimos reduzir em 90%. Então, para você ter ideia, uma coisa que eu já podia ter 5 anos já adiantado, eu tive que partir para um outro segmento, que também é importante, para poder desenvolver. E hoje nós estamos com uma equipe bem estruturada, nós temos um profissional da área médica no grupo. Eu não sou médico, a minha formação é outra, eu gosto muito de biologia, mas não pude fazer medicina. E o que acontece? Esse médico, ele é especialista em tratamento de feridas, ele tem um banco de imagens ali que é maravilhoso para a nossa inteligência artificial. Então, nossa parte de IA vai estar municiada por esse próprio banco de imagens. O único curso de residência médica no Brasil que tem para dermatologista em formação de feridas é o curso que ele é o diretor. Ou seja, tem um assunto comum que é o dataset aqui. Eu tenho uma pergunta sobre esse novo momento, que a gente fala que ainda existe um abismo de adoção, algumas dificuldades, você vê que ele praticamente apontou a ideia para outro setor, porque a dificuldade de adoção ainda é grande, mas a gente sabe que isso vai romper, em algum momento isso vai acontecer. Qual é, você como médica, qual é o posicionamento desse novo médico? Que habilidades ele tem que desenvolver e que vantagens que ele tem em relação à IA que vão ser insuperáveis? Isso é dele e ele tem que permanecer e se desenvolver nisso. Eu, como médico, quero fazer o que a partir de agora que a IA vai ocupar um espaço e que vai me complementar e que vai me ajudar? Onde é que eu jogo nesse novo jogo da IA com o médico? Ô, Luiz, essa é uma pergunta que os colegas sempre me mandam, sabe? Assim, de mensagem no LinkedIn. André, o que sobrou pra gente, né? E eu falo, gente, olha que legal. Assim, eu até brinco, eu falo que diagnóstico e tratamento, isso é uma opinião até pessoal mesmo, tá? Eu acho que não tá mais na nossa mão, sabe? Eu acho que tá na mão da IA. O que ficou realmente na mão do médico é a tomada de decisão. Então, assim, esse médico, ele precisa ser muito crítico para entender, assim, a IA falou isso, mas
realmente, será que essa IA não está enviesada? Será que não tem preconceitos aqui escondidos? Será que esse dataset, ele realmente é um dataset que não tem uma característica, a gente fala dentro da IA, de tipo assim, overfit, underfit, ele não representa realmente a população que você está tratando? Então, para mim, o papel do médico agora é o melhor de todos, que é o relacionamento interpessoal, as habilidades soft skills, que eu acho que a gente se perdeu um pouco na medicina, essas habilidades de ouvir o paciente, de conversar com o paciente, e isso está retornando para a gente. E a tomada de decisão, assim, que para mim, isso sempre ainda vai ser do médico. E um outro papel que você comentou, Luiz, que eu falo para os colegas, que eu acho que é uma carreira, um braço novo do nosso papel, é dentro de IA responsável. Porque não existe desenvolver IA em qualquer setor, mas na saúde é muito crítico isso, que é essa parte da ética dentro da inteligência artificial, do médico. Ele tem que entender o mínimo para conseguir ter um nível de criticidade de que aquela IA não tá sendo injusta, né? Então, para mim, os principais papéis nossos, além desse de estar aí, como vocês comentaram, no desenvolvimento de soluções, de participando, de ajudando aí com a inovação em saúde, é esse lado de IA responsável e a tomada de decisão que eu acho que vai ser nossa. Eu até comento, eu ouvindo você falar, né, o julgamento ético, né, a IA não tem sentimentos, né, ela não tem valores, a gente constrói os valores ao longo da nossa vida. Então, por melhor que ela otimize a ocupação do centro cirúrgico, na melhor disposição dos horários, é um médico que vai dizer, não, eu vou botar essa senhora na frente porque ela passou por uma questão emocional. Então, esse julgamento ético, ele é do médico, não adianta, a IA não vai substituir, né? Muito legal, obrigado. Maravilha. Então, para a gente encerrar aqui na rodada final, André, eu queria que você falasse para a gente, já que a gente aqui está discutindo exatamente o novo Código da Vida, na tua opinião, André, qual que é esse novo Código da Vida e o que está faltando para vocês saírem do agro e para a saúde? Bom, o novo Código da Vida, nós estamos descobrindo, né? Nós estamos descobrindo, porque todo dia a gente descobre, a gente se renova e está aprendendo coisas novas. Então, esse código de hoje vai ser diferente do de amanhã e o de depois. Então, acho que todo dia ele vai ser novo. Agora, o que falta para a gente? Veja bem, o Brasil ele é um país que ele investe muito em pesquisa e educação, só que ele acaba investindo mal. A gente valoriza paper. Você pega um CAPES, um CNPq, eles valorizam que você escreva um artigo científico que vai virar um negócio lá fora, que vão ganhar em negócio lá fora. E aqui a gente tem barreiras para que o dinheiro chegue em tecnologias disruptivas, em novas tecnologias, onde você tem um grau realmente de um desafio tecnológico muito grande para fazer isso que a gente está fazendo. No agro foi 5 anos para a gente tem uma perspectiva de 6, 7 anos para chegar no mercado, entendeu? Mas, lógico, nesse roadmap, a gente já tem a ideia do que, quando eu faço a validação em modelo animal, eu posso cuidar do pet que está com infecção, eu posso cuidar de um animal de grande porte, entendeu? Que tem problema de infecção. Então, a gente cria esse roadmap para poder ir facilitando até você conseguir quebrar essas barreiras todas. Mas eu tenho muita esperança, eu brigo bastante com o pessoal de FINEP, FAPESP, converso muito com eles, porque tem que facilitar. Nós investimos uma fortuna em parques tecnológicos e incubadoras, a FINEP investe. Vira um coworking, porque ela não tem autonomia nenhuma para poder aprovar um projeto de uma startup que está incubada. Então, eu tenho levado essa proposta para ele. Poxa vida, por que nós não vamos facilitar? Vocês investem, dão uma fortuna para esse parque tecnológico, para quê? Para virar um simples escritório de luxo ali, dizer que eu estou ali. Então, facilita, eles aprovam, eles conhecem a startup que está ali dentro
vão aprovar, vão acompanhar, você vai ter métricas. Então, é essa briga, é o recurso chegar aonde precisa, porque dinheiro tem. André, se você puder, já agradecendo você, quem quiser conhecer mais da tua empresa, fala os arrobas, os Ws, para a gente quiser, e queria agradecer já a tua participação. Bom, pessoal, nós estamos com um stand aí, tá? Terei prazer em apresentar. Aqui atrás, onde está o stand, André? Tá logo aqui no corredor, ó. Aqui no corredor, então quem quiser ir lá conhecer o nome da empresa? É M2D1 Biossegurança, tá? E será um prazer falar um pouquinho com vocês sobre infecção, sobre a M2D1, sobre o agro, sobre a vida, sobre o André que se reinventou, que era advogado, passou a ser proprietário de startup e tudo mais. Muito bom. Peraí, para você, o novo Código da Vida. Pergunta filosófica. Eu acredito que a gente está passando por um momento único, né, de a invenção da luz. Essa nova onda de inteligências artificiais tem um poder magnífico nas nossas mãos. E a gente precisa pensar e refletir sobre o que a gente quer como sociedade nesse uso dessa IA. A gente nunca teve uma sociedade tão desigual como tem hoje. A gente está usando recursos tecnológicos para guerras, ao invés de estar canalizando esses esforços e essa potência que a gente tem para diminuir as desigualdades, para realmente trazer um bem-estar. A gente fala no mundo corporativo, e aqui eu estou falando como pessoa física, a gente fala de produtividade, mas exige daquele colaborador que ele faça o dobro, o triplo, usando a IA, e não ter espaço para ele poder descansar, para ele poder... A gente vive síndromes. Eu namoro uma psicóloga, ela nunca teve tantos pacientes na vida dela, porque são síndromes de tela, síndromes de saúde mental. Então a gente vive uma estafa tendo uma capacidade produtiva muito maior com a IA. Então a gente precisa pensar, Paulo, o que a gente quer como sociedade, o que a gente quer para o futuro da nossa sociedade. A gente quer mais desigualdade, a gente quer mais violência, a gente quer realmente uma estafa mental e física, ou a gente precisa resgatar alguns valores, na minha visão, como sociedade, para a gente pensar num futuro onde a gente consiga sobreviver, porque daqui a pouco a gente não vai sobreviver a essa IA que tem um poder muito positivo, mas como diria Freud, o homem é o lobo do homem, a gente acaba usando isso para gerar mais desigualdade, para gerar mais opressão, para gerar mais diferenças, e no final do dia a gente está diminuindo como sociedade os nossos valores. Essa é a minha visão. Boa, Farai. Deixa seus Ws e arrobas para quem quiser te seguir ou acompanhar. Até em função da minha saúde mental, eu saí das redes sociais, então não tenho arrobas. Eu desisti do digital, embora eu trabalhe no Google, então eu estou completamente fora, mas quem quiser, me mandar um e-mail, né, ou uma carta, eu estou voltando a usar o papel, né? Não, eu estou no lcaquino@google.com, aí pode dar um oi, a gente pode trocar uma ideia. Ou então pode me mandar no celular também, 11 91 411 0031. Ou conversa com você aqui depois, pega seus contatos. Também. Ou mandem cartas para eu poder receber cartas, nunca mais recebi. Andréia, para finalizar, obrigado, viu, Farai? Para finalizar, André, e você? Qual que é a tua opinião como médico e cientista de dados, aqui colocando seus dois chapéus, do novo Código da Vida? Eu acho assim que o novo Código da Vida para a gente, como o Luiz comentou, para não se tornar essa geração mais ansiosa, é ser adaptável, sabe? Eu acho que hoje a gente tem que aprender a ficar confortável em se adaptar a novas funções, novas carreiras, um novo ambiente, sabe? E eu acredito de verdade que quando você tira esse peso de tipo, eu nasci só para uma coisa, eu sou só eu sou só médica, eu acho que a gente tem que trocar o verbo ser por estar. Então, hoje eu acho que eu estou muito assim, muito híbrida ainda, mas eu acredito que muito disso é por aceitar essa adaptabilidade de todas essas mudanças que vêm acontecendo. Os meus arrobas aí, para quem quiser, né, acompanhar, conversar, trocar ideias, eu adoro. Eu converso com muitos colegas que estão se permitindo, se aventurando aí a entrar no mundo da inteligência artificial. É andreanunes.ia no Instagram.
E no LinkedIn também, onde eu sou bem ativa lá, eu gosto de escrever. E eu escrevo no LinkedIn, nem é como uma forma, sabe, Luiz, de se promover, nem nada, não. É a minha válvula de escape, porque eu falei, gente, como que eu arranjei? Eu adoro escrever e aí eu gosto muito lá de contar as minhas experiências, eu tô fazendo um diário de bordo lá, da minha trajetória, enfim. Mas aí podem me procurar lá, que eu tô super disponível. Eu demoro a responder, mas eu sempre respondo, porque são muitas mensagens. E é isso, assim. Obrigada aí pelo convite, por estar aqui. Muito bem, obrigado André, Farai e Andréia. Salva de palmas para eles.